Em nosso estudo de hoje, a lição 57 do livro Religião dos Espíritos, Fenômeno Mediúnico. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar num estudo simples o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa notar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados ali pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações, e para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, haviam sacerdotes em Tebas, magos na Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos, a comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos, especifica a tradição que a alma de Teseu em refulgente armadura guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença do festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugavam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desagemando-o das entidades infelizes que o atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com os espíritos glorificados do cimo do Tabor, promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas, e tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz-lo pouco a pouco à exaltação apostólica, honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe o mecanismo da clarividência e o Marte percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte, compadece de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Uma lição muito rica, mas já que Emmanuel partiu do ponto histórico, vamos acrescentar algumas informações aqui para o Emmanuel, então. Vamos lembrar que o fenômeno mediúnico, a comunicação com a espiritualidade, ela é de todos os povos, como o Emmanuel falou, só muda os nomes, né? O Emmanuel até usou os nomes adequados a cada uma das culturas. Ele vem falando, para o romano era isso, para o judeu era profeta, cada um tem um nome diferente, né? Era oráculos, tá? Mas sempre existiu. Mas é fato que, na história do judaísmo, a gente vai encontrar no Velho Testamento, nos 5 primeiros livros, né, e mais especificamente no livro de Números e no livro de Levíticos, proibição expressa de Moisés de se comunicar com os espíritos, condenando a morte. Isso acontecia por quê? Por conta das comunicações frívolas,
das orientações equivocadas que uma determinada tropa tomava e militarmente acabava não tendo êxito, chegou um momento em que Moisés deu basta. E por ele ter dado basta, todos os profetas do Velho Testamento, com exceção de Enoque e Elias, foram executados porque se comunicavam com os espíritos. Na sentença do Cristo também vinha dizendo que Cristo também se comunicava com os espíritos. Quando chega no dia do Pentecoste, alguns companheiros de outras religiões vão falar, mas ali foi Espírito Santo. Foi Espírito. O Espírito Santo foi Espírito. Espírito Santo é Espírito. Ponto. Então, naquele dia, galileus muito humildes ficaram com Cristo no 40º dia em que ele esteve aqui com a gente, que ele se despediu no monte após ter feito seu último sermão, ficaram 10 dias em jejum se preparando para o feriado, a festa que já era tradicional da sua cultura, que é a festa do Pentecoste. E nesse dia eles foram, depois de 10 dias de jejum, eles foram até lá e começaram a ter manifestações espirituais, manifestações inclusive que chamaram a atenção, em primeiro lugar por serem galileus muito simples, que mal sabiam falar a própria língua, mas porque pareciam estar embriagados, devia ser coisa de ter tremedeira, de ter alguma coisa, né, que fez com que as pessoas achassem que eles estivessem embriagados. E eles começavam a falar em línguas diferentes, mas tendo o endereço certo. Vou falar em grego para a pessoa que é grega, vou falar em italiano para aquele que é romano, vou falar em hebraico ou aramaico para aquele que é hebreu, sempre tendo o endereço certo. E as pessoas falavam, meu Deus, essas pessoas nem sabem falar, nem escrever praticamente, nem falar nem a própria língua, estão falando em outras línguas, estavam falando sobre o quê? Sobre o Evangelho de Jesus. Então ali foi o momento em que, na verdade, a história estava gritando para a gente, a mediunidade é para isso. A doutrina espírita hoje fala assim para a gente, o que é a mediunidade? A mediunidade serve, em primeiro lugar, para instrução dos homens, a começar por nós mesmos. E, é claro, para dar prova da imortalidade da alma, para dar prova da comunicabilidade com os espíritos, que sempre existiu e sempre vai existir, né? Não tem como fugir disso. Você tem como dizer, você por convicção, por doutrina, por dogma, é demoníaco, então não vou querer ter a comunicação. Mas a gente sabe que até nas pessoas que são mais sérias dentro da igreja, a questão é saber aonde está o limite do que é a comunicação do Espírito Santo e onde seria a comunicação demoníaca. Porque muitas das vezes não fala que existem falsos profetas também do outro lado, mas a mediunidade é um fenômeno de todos os tempos, que sempre existiu, e que a gente tem que aprender o seguinte: se eu estiver utilizando a minha mediunidade para qualquer outro fim que não seja da instrução dos homens, a única e exclusiva responsabilidade é minha. Eu estou aqui entregando o meu destino para ficar daqui a pouco na mão, joguete dos espíritos aí, ao que deve é. Então, mediunidade, a gente vai entender uma coisa: a gente não deve brincar jamais, inventar que sonhou, inventar que viu, inventar que... Não brinca com coisas mediúnicas. Eu vou usar aqui um exemplo bem simples, lá da época do filme Ghost, Outro Lado da Vida, que uma das personagens, que era a atriz Whoopi que fazia, ela brincava, ela por charlatanismo. E de tanto brincar, um dia ela começou a ouvir mesmo. E quando ela ouviu mesmo, ela falou: sai daqui, eu não quero ter essa experiência. Mas ela ficou brincando durante muito tempo com relação a esse tema. Então, a gente vai perceber o seguinte: a gente vai perceber que a mediunidade, ela precisa sim ser estudada, ela precisa ser aproveitada, e a gente vai entender também lá quando o Paulo de Tarso fala naquele texto lindo, que é um dos textos mais lindos da história da humanidade, na primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens, português, espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, russo, japonês, ainda que eu falasse a língua dos anjos, quando está falando a língua dos anjos, está falando da mediunidade. E ele fala: se não tiver amor, eu vou ser igual aquele bronze que não ecoa. Então, quer dizer, a gente tem que ter o amor dentro da gente. A gente ainda valoriza muito as pessoas. Fulano é médium muito extensivo. E aí, é uma faculdade, ele tem essa faculdade, a mediunidade é neutra. Ele pode fazer comunicação com o espírito superior, como pode fazer com o espírito também inferior. Como pode também ser um grande médium, estar cercado somente de espíritos inferiores. Então, vamos encerrar assim: posso estudar mediunidade 50 anos, se eu não modificar meu pensamento e meu sentimento dentro do Evangelho,
eu não vou sair da periferia do estudo da mediunidade. Vou ficar só me comunicando com espíritos inferiores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.